bem com vocês? Estamos aqui por conta de algumas dicas, por conta do Enem. Vamos iniciar? A aula de hoje versará sobre estratégia argumentativa por exemplificação. A argumentação é um recurso que tem como propósito convencer alguém, para que esse tenha opinião ou comportamento alterado. Sempre que argumentamos, temos o intuito de convencer alguém a pensar como nós. No momento da construção textual, os argumentos são essenciais. Estes serão as provas que apresentaremos, com o propósito de defender a nossa ideia e convencer o leitor de que essa é a correta. Há diferentes tipos de argumentos e a escolha certa consolida o nosso texto. Vamos iniciar com a estratégia argumentativa por exemplificação. Observa-se no trecho abaixo, extraído de um dos textos do Enem de 2013, o uso de dois exemplos. O primeiro, que também traz uma relação de causa, fundamenta a regra de que o sistema de locomoção brasileiro ele é precário, considerando-se o caso dos horários dos transportes públicos e do abuso praticado pelos taxistas. Verifica-se que, embora não haja o uso de conectivos demarcadores de exemplificações, a estratégia ela é utilizada e facilmente reconhecida no trecho de número 7. A seguir, partimos da prova do Enem, que teve como temática efeitos da implantação da lei seca no Brasil. E assim prossegue. Nesse primeiro trecho, nós teremos o argumento do primeiro exemplo. O precário sistema de locomoção brasileiro auxilia diretamente na escolha do automóvel individual ao sair de casa, principalmente à noite. Os ônibus não possuem horário marcado para passar. O metrô fecha relativamente cedo e os taxistas, sem fiscalização, cobram preços exorbitantes em taxímetros adulterados. Ademais, esse pouco investimento do Estado vem juntamente ao apoio do mesmo ao mercado automobilístico, influenciando no aumento das vendas de carros, ao autorizar taxas de juros baixas, como o IPI zero. Assim, o cidadão escolhe ter a certeza da volta para casa e dirige seu veículo mesmo que esteja alcoolizado e que isso possa causar acidentes posteriormente. Colocamos o número 4, por que o número 4? Para demarcar que nós temos o quarto candidato e tiramos um trecho da redação desse quarto candidato e colocamos as abreviações, as siglas do nome dele. Aonde está destacado é o argumento do primeiro exemplo e não temos demarcadores com conectivos que demarquem o elemento exemplificativo, mas ainda assim conseguimos perceber que ainda na omissão desse conector de exemplificação é facilmente entendido dentro do contexto desse candidato. Os ônibus não possuem horário marcado para passar, o metrô fecha relativamente cedo e os taxistas sem fiscalização cobram preços exorbitantes em taxímetros adulterados. Eu tenho o primeiro exemplo e é um exemplo aí de elemento concreto, argumento do primeiro exemplo. Já no segundo, o que nós temos? Em relação à precariedade, então essa precariedade da locomoção do sistema brasileiro, nós temos o exemplo concreto para demarcar essa precariedade. No segundo exemplo do elemento argumentativo, nós temos aí como o IPI zero. Eu tenho aí o como se tivesse a indicar, por tudo que foi colocado acima, não se investe na infraestrutura, na questão do sistema de locomoção brasileiro. E é algo contraditório, porque não investe, mas acaba investindo aonde? Num automóvel individual, ou seja, no mercado automobilístico, como o IPI zero, portanto, aumentando o fluxo, o aumento de carros nas ruas. Segundo exemplo, o como. Já o segundo exemplo, que fundamenta a regra de que o Estado apoia o mercado automobilístico mediante ações como a determinação do IPI zero,
Ele é introduzido pelo conectivo, como bem eu falei, que funciona como sinalizador linguístico, demarcador da estratégia argumentativa de exemplo, como, mas que também pode aparecer introduzido por várias outras formas linguísticas. Por exemplo, como é o caso, são elementos conectores que marcam, sinalizam a operação, o elemento operativo da estratégia argumentativa, por exemplo. Contudo, vale salientar que não necessariamente os argumentos pelo exemplo, assim como os demais tipos, são introduzidos com o uso de tais formas sinalizadoras, uma vez que a identificação da técnica argumentativa pode também se dar pelo próprio contexto. A análise dos textos do Enem 2013 levou-nos a perceber que, de uma maneira geral, os argumentos pelo exemplo são apresentados de forma a produzir efeitos de sentidos generalizantes que mostram situações ou comportamentos particulares que apontam para consequências da implantação da lei seca e de fatores que proporcionam falhas na sua execução. Medidas tomadas para que não se desrespeite a lei, ou até mesmo aquelas que tentam burlá-la, conforme os trechos apresentados nas sequências 8 e 9 a saber. Primeiro exemplo de consequência da lei seca. É importante ressaltar, contudo, que existem ainda consequências indiretas, como o menor uso do carro. Isso se deve ao fator das pessoas optarem por não dirigirem até o local, onde potencialmente beberão, se utilizando ao invés disso, de meios de transportes alternativos. Nesse sentido, até mesmo quando a opção é pelo automóvel, o grupo de amigos muitas vezes se junta para ir em um mesmo veículo, elegendo um motorista específico para aquela ocasião. Segundo exemplo agora, medida em respeito à lei. Desse modo, é perceptível como essa medida pode ter efeitos, apesar de não muitos discutidos, extremamente benéficos. Próximo exemplo, medida para burlar a lei. Terceiro exemplo, de um outro candidato. Com o avanço na tecnologia, surgiram aplicativos de mensagens online, em que motoristas avisam sobre a ocorrência de fiscalização em determinadas rodovias e avenidas, sendo assim uma prática de burlação da lei seca. Percebemos, em cada trecho de cada candidato, um tipo de argumento exemplificativo, um apoiando na consequência da lei seca, o outro na medida em respeito à lei e o último na medida para burlar essa lei. A aula de hoje fica por aqui. Deixa a sua curtida e na próxima teremos mais dicas.